Olá, pessoal! Finalmente chegamos ao módulo 3 desse curso, Saber Comum, Ciência e Saúde em Tempos de Pandemia. Nesse módulo, vamos falar sobre o complexo econômico industrial e o contexto com a saúde, claro. Bom, como é que nós podemos usar a saúde como um vetor para sairmos dessa crise? Então, nesse módulo nós aprendemos que a saúde, ela também produz renda. Ela cria empregos, cria milhares de empregos no mundo, né? Inclusive, 14 milhões de empregos poderiam ser gerados com esse setor de saúde. Ela é um direito de cidadania social, ela faz parte do processo de transformação do ser humano, desenvolvimento humano. O SUS ele foi uma grande inovação para o sistema de saúde do Brasil, né? Então, nós vemos que a saúde ela envolve os fatores ambientais, os fatores econômicos, os fatores sociais, e não podemos separar essas esferas, né? Então, quanto à qualidade de vida, que é o conceito de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde também é qualidade de vida. Como nós vamos ter uma qualidade de vida, a população vai ter qualidade de vida, se ela não tem acesso a trabalho, a emprego, se ela não tem renda, se ela não tem condições de comprar alimentos saudáveis, se ela trabalha em cargas horárias exaustivas, desumanas, se não tem transporte público adequado, se não tem saneamento básico. Então, a gente nesse módulo aprendeu que a saúde, o setor saúde vai muito além muito além apenas de ausência de doença, mas também tem a ver com geração de renda e emprego. E como sair da crise através do setor saúde, né? Então, voltando na história lá do mundo, na história, nós podemos ver que aquela grande bolha que teve em Nova York, né, com a queda da bolsa de valores na Wall Street, ela gerou no mundo todo uma grande crise econômica, né? E essa crise, ela é crônica e aguda. Ela vem, essa crise aguda, ela é trazida pela pandemia da Covid, ela se sobrepõe à crise crônica dimensional, que foi essa crise que iniciou anos atrás, nos anos 80, como a crise de caráter econômico, político, social e ambiental. Também estamos vivendo uma crise de democracia que marca o sistema mundial nas últimas décadas. Uma crise financeira em 2007, 2008 pela bolha na Wall Street em New York, como eu falei. Isso vem trazendo aumento da desigualdade social entre países, a retirada do Estado do seu papel de provedor social após a Segunda Guerra. Então, nós vemos ali essa foto numa cidade rica, metropolitana, onde ainda há pessoas sem casa e precisando pegar lixo para se alimentar. Isso pode ser visto tanto em países desenvolvidos como em países ainda em desenvolvimento. E a crise da Covid, ela veio para sacudir esse tapete, veio para tirar o tapete e mostrar tudo que estava embaixo dele. Né? Então, é só a ponta do iceberg. A Covid-19 veio mostrar a deficiência dos países em produzir insumos essenciais básicos para vacinas, para medicamentos, o quanto o mundo depende da China e outros países, como Índia também, para a produção de alguns insumos medicinais, insumos para aparelhos de ventilação mecânica, aparelhos médicos que são essenciais para o atendimento da população. E com essa crise da Covid foi uma quebra de braços, né? Um país querendo
ter mais do que o outro, de primeiro, e alguns países ficaram sem ventiladores mecânicos, respiradores mecânicos. Alguns países ficaram sem alguns materiais como equipamento de proteção individual, porque os países mais ricos conseguiram comprar, estocar e seguraram, né, os estoques para isso. Refletiu aqui no nosso trabalho, né? Refletiu em vários hospitais do Brasil e do mundo afora, né? Nós tivemos no início da pandemia que economizar máscara, usar a mesma máscara durante 15 dias. Muitas pessoas se contaminaram. Nós tínhamos que usar a mesma viseira, aquela face shield. Mesmo entrando em leito de pacientes com Covid, a gente tinha que reutilizar aquela viseira no outro plantão. Então, passar o álcool, desinfectar e para usar novamente. Isso tudo foi um reflexo de como o Brasil precisa desenvolver essa parte de produção própria de materiais, não depender somente da China. Como isso nós aprendemos nesse módulo 3, que o Brasil depende muito dos países lá fora, e o Brasil é um grande exportador de soja, né? Mas deixa muito a desejar em produzir, investir em tecnologia, inovação, CIT, Ciência e Tecnologia de Inovação. Precisa muito desenvolver essa área, investir nessa área. O SUS ele tem essa interdependência. A saúde ela produz riqueza. Os estados de mãos dadas, capacidade tecnológica de inovação, como eu falei, nas vacinas respiradores. Um país que só produz soja e minério não vai conseguir nunca produzir as vacinas sozinhos. Então, é o momento dos governantes, do presidente, do Senado, dos deputados, levantarem essa bandeira. E nós, população, levantarmos essa bandeira também. O Brasil precisa investir, porque esses equipamentos, órteses, próteses, produção industrial, tudo isso precisa chegar ao público, aos serviços. Os serviços, desde a atenção básica até os mais complexos. São 7 milhões de trabalhadores diretos na saúde. Trabalhos indiretos igual a 14 milhões de empregos. O Brasil precisa dominar essa capacidade tecnológica para desenvolver seus próprios materiais de tecnologia em saúde. Então, finalizando, o que eu posso trazer do meu trabalho, meu projeto de pesquisa no doutorado, que eu vou falar sobre lesão por pressão em pacientes com Covid. E lá na ponta vai estar esse paciente internado por um longo tempo, sobretudo, sofrendo, mas também, sobretudo, é um gasto hospitalar, é um gasto em saúde pública, é um gasto muito alto com mão de obra especializada, com equipamentos hospitalares, com toda uma infraestrutura gigantesca para manter esses pacientes internados, para manter o tratamento, os cuidados desse paciente, que poderia não ter pegado Covid, se ele tivesse sido vacinado a tempo, com 2 doses, poderia ter pegado a forma leve se tivesse tomado a vacina. Enfim, lesão por pressão é só a ponta do iceberg, mas ela, além de tudo, ela vai aumentar ainda esse sofrimento e o tempo de internação do paciente. Minha pesquisa ela vai ver esses fatores associados à lesão por pressão. Muito obrigada.